Bom dia, hoje é o 12º dia, o último dia do propósito com Deus, de uma campanha, propósito de oração. Talvez muitos não entendam, por que campanha? Porque é uma coisa que você vai fazer seguida, no dia e na hora que... A hora nunca dá certo, né? Mas os dias foram seguidos todos os dias. E devido eu não estou em São Paulo, na minha casa, eu estou em outro lugar, vou voltar hoje, então eu não li os versículos da Bíblia, mas está em 1 Reis 18, do 22 em diante, quando Elias estava sendo ameaçado por Jezabel e pelo rei Acabe, porque ele profetizou que haveria 3 anos de seca, porque o povo estava corrompido diante das imagens de Baal. Haviam afastado de Deus e havia se corrompido, com medo da rainha Jezabel, que havia casado com Acabe, uma mulher estrangeira, não tinha temor ao Deus de Israel, ao Deus único, vivo, Deus do mundo todo, Deus que criou tudo, e ela que passou a reinar no lugar do marido. Por quê? Marido que não tem autoridade dentro de casa, que não busca Deus, o inimigo usa tanto a mulher como outras pessoas para tirar o que tem. Porque a Bíblia fala até das mulheres estranhas, das adúlteras, das fornicárias, das feiticeiras, das sedutoras. O homem tem que ter Espírito Santo de Deus na sua vida, para que não venha cair no laço de Jezabel, no laço do engano. E a palavra do Senhor fala que Elias ouviu a voz do Senhor dizendo para ele ter com Acabe, falando que Deus ia provar que era Deus e o Senhor iria manifestar a sua glória. E ali Elias, mesmo com medo da tua vida, foi, mas quando Deus fala, o inimigo ele não tem poder de tocar em nossa vida. E o Senhor trabalhou de maneira gloriosa. Elias pediu 2 bezerros, deram um para os profetas de Baal, e ele assim ficou com um. Os profetas de Baal fizeram as suas partes lá, e Elias ficou aguardando. Eles ficaram se retalhando, gritando, Baal, mostra que és Deus. E nada aconteceu. Passando o meio-dia, Elias se arrumou o altar de Deus, consertou o altar, reparou o altar. Nós temos que reparar, consertar. O que é que eu estou fazendo de errado, que está aborrecendo a Deus? Que a minha bênção não chega, a resposta não vem, a oração não é atendida. Será que estamos com palavras torpes na nossa boca, olhar maligno, olhar impudente, inveja, cobiça, ou falando palavrões, ou sem fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus ele só opera se nós acreditar nele. E Elias ali clamou, ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, mostra-te que tu és Deus em Israel, e que por causa do teu nome, a tua palavra, eu fiz todas estas coisas, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. E Deus realmente se manifestou com fogo, queimando, lambendo com fogo todo ali a oferta que Elias fez. E Elias fez mais, molhou a oferta, molhou a lenha, molhou tudo, e Deus recebeu. E os profetas de Baal naquele dia foram mortos todos, os 450. Louvado seja Deus. Então nós estamos nesse propósito para que nós reparemos o nosso altar, consertemos o nosso altar. Tá difícil a resposta, tá difícil uma cura, tá difícil a união do casamento, do lar, da família, está difícil uma porta aberta, uma prosperidade,
Tá difícil conquistar um bem, não tem nada, você está em pleno deserto, comendo o resto que o corvo está trazendo. Só Deus, né? Só Deus. Mas se você venceu até aqui e agora chegou ao reconhecimento que precisa se consertar, conserta a tua vida e o Senhor, Ele vai agir. Ele vai mandar chuva abundantemente para a sua terra. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos no 12º dia, o último dia, Senhor, dessa campanha, desse propósito, meu Deus, com orações, jejum, consagração, pedindo a Tua força, a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, pedindo que venha responder, Senhor, responde a nossa oração, nos purifica, nos perdoa, consagra a nossa vida a Ti, consagra a nossa vida contigo, venha nos livrar, venha nos guardar, para que nós não venhamos, Senhor, ser destruídos pelos demônios, espíritos imundos de Jezabel, lá do passado, que opera hoje ainda em nosso meio, opera na igreja, opera na nossa casa, opera no trabalho, opera em vários lugares, o demônio de Jezabel, do orgulho, da soberba, espíritos de engano, de prostituição, de idolatria, de feitiçaria, está aí atuando. Lá no meu trabalho mesmo tem várias pessoas com essa legião de Jezabel. Acuda a minha vida, o meu lar, a minha família, perdoa meus pecados, pecados dos meus irmãos e minhas irmãs. A bênção, meu Pai, que cada um espera, a bênção que cada um necessita, responde. Se realmente o Senhor vê que está realmente com sinceridade, se realmente acreditou na Tua palavra e realmente consertou o altar, porque as bênçãos só virão se nós consertar o altar. Responde com fogo, para que saibam que Tu és Deus. Venha nos limpar, nos purificar, venha nos guardar, venha nos livrar de todo o mal. Responde, Senhor, o nosso clamor, responde a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém.